Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da DigiSat Tecnologia. Bem-vindos à nossa videoaula de número 59. Nessa videoaula, vamos continuar mostrando para vocês tributação estadual. Iniciamos na videoaula anterior a tributação estadual e iniciamos ela com a tributação 00, a ST000, que é tributado integralmente. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre substituição tributária com a ST10. Aquela substituição tributária, e ao imprimir uma nota, ela destaca aqui. Então, mostrando para vocês o valor do ICMS-ST e também a base de cálculo do ICMS-ST e aqui também, claro, a ST que a gente está utilizando. Novamente, tá, pessoal? Esses números que a gente vai mostrar aqui para vocês, sempre vocês procurem ter auxílio do contador, porque esses números que a gente está colocando aqui são números fictícios. O interessante é que vocês entendam como que o sistema calcula o ICMS de substituição tributária e como que são aplicados esses cálculos dentro do sistema e aonde configurar esses valores aí. Inicialmente, a gente vai ter que vir aqui na tributação estadual e criar uma nova configuração de tributação estadual. Já temos uma criada aqui, substituição tributária. Então nós já temos aqui para Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. Percebam aqui que a gente tem para não contribuinte a 0,60 e a contribuinte a 0,10 ou a 60,10. É interessante conversar com o seu contador, porque normalmente a substituição tributária ocorre quando vai haver uma próxima etapa de comercialização do produto que tem o regime de substituição tributária. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com o contribuinte, seja a pessoa jurídica, a contribuinte do ICMS. E converse com o contador de vocês também a respeito do não contribuinte, como tem que ser. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aqui por Santa Catarina, como a gente sempre começa a configuração por Santa Catarina, e vamos se deter no cliente contribuinte, que é o que normalmente é utilizado para destaque do ICMS de substituição tributária recolhido, ou seja, tendo destaque. Que esse 60 não seja substituição tributária. Ele é substituição tributária, porém recolhido anteriormente, na etapa anterior. O 10, ele é um ICMS de substituição tributária integralmente, tributado por ICMS de substituição tributária e que vai ter o destaque na nota. Então vamos lá. A operação fiscal, é interessante que vocês conversem também com o seu contador para saber qual a operação fiscal. Porém, como a gente está trabalhando dentro de Santa Catarina, claro que o inicial vai ser 5. Aqui a origem da mercadoria é 10 e aqui nós temos então a ST10, tributado integralmente e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Esse 10 significa que o ICMS, o valor do ICMS, não o ICMS-ST, o valor do ICMS é na íntegra, ou seja, 100% da base de cálculo vai ser utilizada, do valor do produto vai ser utilizado para calcular o ICMS e aí, por sua vez, a gente pode também colocar o percentual de base de cálculo para ICMS-ST. Mas nesse caso, como é 10, existe a integralidade nessa base. Aqui a gente vai colocar o percentual de ICMS. Esse percentual de ICMS é o percentual do estado de origem para o estado de destino. Como a gente está trabalhando dentro de Santa Catarina, então o ICMS aqui vai ser 17. Aqui embaixo a gente tem o percentual. Santa Catarina não tem fundo de combate à pobreza. Aqui embaixo a gente vai ter um percentual de base de cálculo ST, ou seja, eu coloquei 100% aqui, ou seja, minha base de cálculo do ICMS-ST vai ser no valor integral. E aqui a gente tem um MVA ou valor de pauta, ou valor da operação. Então a gente colocou aqui um MVA, que é a margem de valor agregado, e eu coloquei um percentual de 35%, ou seja, esses 35% vão compor a base de cálculo de ICMS de substituição tributária. Então, o que compõe a base de cálculo de ICMS de substituição tributária? Ela é composta pelo valor dos produtos, mais IPI, mais frete, mais outras despesas, menos desconto e mais o percentual de MVA, que nesse caso aqui nós estamos determinando em 35%. Também podemos encontrar o valor e a base de cálculo e o valor do Fundo de Combate à Pobreza por ST. Por enquanto a gente vai deixar zerado aqui, porque existe um jeito de calcular, pode ser
somente o valor da base de cálculo vezes o percentual colocado aqui, ou também ele desconta o valor da base de cálculo de ICMS para calcular o valor do ICMS de Fundo de Combate à Pobreza retido por ST. E lembrando que o valor Fundo de Combate à Pobreza retido por ST, ele acresce no valor total da nota. E aqui a gente tem mais um percentual importantíssimo para o cálculo do ICMS de substituição tributária, que é o percentual interno, mas o percentual interno do estado de destino da mercadoria. Aqui a gente tem um percentual interno, um percentual interestadual. Como a gente está trabalhando em Santa Catarina para Santa Catarina, os dois percentuais vão ser iguais. Porém, quando a gente trabalha em outro estado, pode ser diferente, geralmente vai ser diferentes esses percentuais aqui. Então agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente configurou ele para o Rio Grande do Sul. Então olha só, operação aqui iniciando em 6, tá? Novamente, converse com o seu contador para saber qual que é a operação. O ST que a gente vai utilizar é a 10, então tributado integralmente e com cobrança de ICMS por substituição tributária. O percentual de ICMS, do ICMS próprio, tá? Esse percentual aqui, tá pessoal? ICMS que vocês vão ver aqui, esse percentual aqui, esses dois campos aqui, que a gente já viu no vídeo anterior. Então, nesse caso aqui, ele é 12%, fazer com que ele volte a tela aqui para a nossa. Ele é, então, 12%, que é o ICMS de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, e esse percentual vai ser utilizado porque a gente vai utilizar o valor do ICMS para cálculo do ICMS de substituição tributária. Percentual da base de cálculo, 100%. Nós temos um MVA aqui de 45,5% e nós temos aqui 18% de ICMS interno do estado de destino, que aqui no nosso exemplo é o Rio Grande do Sul. Lembrando, tá, gente? Todos esses números que a gente está colocando aqui são números fictícios para vocês entenderem como que o sistema calcula. Informado esses números, a gente vai fazer o seguinte: gravar a tributação e, logicamente, a gente vai vincular esse produto, essa tributação, a esse produto. Então, lembrando que esse produto aqui, inclusive, ele tem uma tributação de IPI, PIS e COFINS. Lembrando que o IPI, nesse caso, vai compor a base de cálculo de ICMS ST, não irá compor a base de cálculo do ICMS, porque a gente vai vender por um cliente contribuinte, então ele não compõe. E aqui temos a nossa tributação que acabou de configurar. E lembrando, todo produto que é vendido com substituição tributária, tá, gente? Necessariamente ele vai ter que ter um número dos testes, que é o código especificador da substituição tributária. Então esse número teste é obrigatório para produtos que a sua tributação tenha substituição tributária. Bom, então vamos entender como que funciona isso dentro do sistema. Então a gente vai vir aqui na nota fiscal, vamos selecionar aqui o calçado Beira, e aí a gente vai colocar o nosso item de número 96. Bom, perceba que o preço do item é R$100, e aqui vocês vão entender o valor da nota, 126,81. Vamos entender agora como que o sistema chegou a esse valor, 126,81, baseado naquelas informações que a gente colocou aqui, e também como ficou o item aqui dentro, como que ele vai calcular esse valor aqui. Bom, primeiro, então, o que vai compor a base de cálculo do ICMS? Bom, como não tem uma incidência de IPI, porque o nosso cliente é um cliente contribuinte, então a nossa base de cálculo do ICMS, isso é importante, porque o valor do ICMS depois a gente vai utilizar para o cálculo final do valor do ICMS ST, ok? Então vamos lá, o nosso ICMS é 12%, ou seja, deu R$12. A base de cálculo, o percentual da base de cálculo para ICMS de substituição tributária é 100%, ou seja, sobre 100% do valor total do produto, porém a nossa base de cálculo deu 100,05, a 160,05 na realidade. 100 é o valor total dos produtos, porém teve um acréscimo de R$60,05 na base de cálculo. Como que ele chegou a esses R$160,05? Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aquela fórmula que a gente mostrou para vocês aqui e entender da onde que ele tirou esse valor aqui. Ó. Valor dos produtos, mais IPI, mais frete, mais outras despesas, menos desconto, mais margem de valor agregado em percentual. Então nós temos a seguinte configuração aqui. Nós temos R$100, que é o nosso total dos produtos. Nós temos um IPI de R$10, ok? Então, R$110. Mas nós temos uma margem de valor agregado de 45%, ou sobre R$110 eu vou aplicar
45,5%. E isso vai me dar R$ 160,05. Então, olha só, a base de cálculo de ICMS-ST é 160,05. Por quê? Porque 100 é dos produtos, mais 10 é do IPI. Em cima desse valor, nós aplicamos, então, o valor do MVA, ou aqui um percentual do MVA, 45,5%, isso vai me dar R$ 160,05. Como é que ele achou, então, agora o valor do ICMS de substituição tributária? O valor do ICMS de substituição tributária é base de cálculo do ICMS-ST, que nós já encontramos, que é 160,05, vezes a alíquota interna, tá? Isso dividido por 100, para pegar o valor em percentual, menos do valor do ICMS que ele encontrou aqui em cima. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona aqui dentro do sistema. 160,05, a base de cálculo, a alíquota interna configurada, que é de 18%, ó, o percentual interno do estado de destino da mercadoria. Nesse caso, por exemplo, destinando para o Rio Grande do Sul. Então a gente vai fazer isso vezes 18% e ele chegou a um valor de 28,80. Porém, nós temos que descontar aqui o ICMS. Então, 160,05 vezes 18%, isso vai dar 28,80. Aqui, arredondando, vai ser 28,81. Menos 12, que é o ICMS que nós já encontramos aqui, vai dar R$ 16,81. E esse valor de ICMS-ST, ele vai ser acrescido no valor total da nota. E o que compõe o valor total da nota? Tá? Ele vai compor novamente aqui, o que compõe o valor total da nota? Total de produtos, aqui a gente não tem serviço, tá? Total de produtos, mais, a gente vai tirar isso aqui porque é a mesma informação, mais IPI, mais frete, mais outras despesas, menos desconto, mais valor do ICMS-ST e mais valor do Fundo de Combate à Pobreza ST, que nesse caso aqui a gente não tem esse fundo de combate à pobreza por ST nessa configuração que nós temos aqui. Então, olha só, novamente, R$100 dos produtos, mais 16,81 de ICMS de substituição tributária e mais R$10 de IPI. Então, nós temos aqui R$126,81, que é o valor que vai compor o valor total da nota. Então, aqui a gente vai transmitir essa nota e aí vocês vão ver que ele já calculou o valor do ICMS de substituição tributária. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer mais 3 situações que pode ocorrer em questão de ICMS de substituição tributária. Bom, a primeira situação, as 2 primeiras situações, a gente vai trabalhar com fundo de combate à pobreza. Esse fundo de combate à pobreza não vai impactar em nada no cálculo do ICMS de substituição tributária. Porém, ele vai impactar no valor total da nota, já que o Fundo de Combate à Pobreza por ST é acrescido do valor total da nota. Tá? Então vamos lá novamente, vamos na nossa tributação aqui e vamos continuar pegando aqui a nossa tributação do estado do Rio Grande do Sul. Olha só aqui, continuamos com um percentual interno de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, aliás. Tá? Interno a gente continua com 18, é do estado de destino da mercadoria, aqui no nosso exemplo Rio Grande do Sul. Continuamos com um percentual interestadual de ICMS de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul de 12. Fundo de combate à pobreza do ICMS não tem. E aqui a gente vai colocar Fundo de Combate à Pobreza por ST, ou seja, Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária. E como é que a gente vai calcular isso aí? Como é que vai ser a base de cálculo? Já que a gente tem uma base de cálculo de ICMS integral, que é o valor total dos produtos, e nós temos uma base de cálculo ICMS-ST, também integral, que é o valor total dos produtos, mais frete, mais IPI, mais outras despesas, mais seguros e menos desconto. No nosso caso, a gente vai ter o IPI, que vai compor a base de cálculo, e também o MVA. E o que vai compor a base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza? Nós temos 2 opções. Uma delas, somente o valor da base de cálculo ST. Então, no exemplo anterior, seria R$ 160,05. Também nós podemos
fazer com que a base de cálculo de ICMS, do Fundo de Combate à Pobreza por ST seja o valor da base de cálculo ST, que seria 160,05, menos 100 seria a base de cálculo do ICMS. Ou seja, a minha base de cálculo do ICMS, do Fundo de Combate à Pobreza retido por ST, seria R$ 60,05. Vamos fazer os dois exemplos para vocês entenderem. Então agora, o primeiro exemplo, a gente vai fazer com que a base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza retido por ST seja o valor da base de cálculo ST menos o valor da base de cálculo do ICMS. Sobre esse resultado, ele vai aplicar uma alíquota de 2%. Lembrando, não vai ter impacto nenhum no cálculo de ICMS de substituição tributária, vocês vão ver que vai ser o mesmo cálculo, porém vai ter um impacto sobre o valor total da nota, já que o Fundo de Combate à Pobreza retido por ST tem sim o seu valor somado ao valor total da nota. Tá? A gente vai pegar esse cliente aqui, vamos pegar o produto 96, olha, e olha aqui, 128,1. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou aqui novamente. Então vamos lá. O nosso ICMS continua sendo 12. Então vamos pegar aqui a tributação para vocês. Então o nosso ICMS continua sendo 12, porque a gente tem esse percentual. Então a nossa base de cálculo do ICMS não é acrescida de nada, porque o IPI, nesse caso, como é contribuinte, não acresce na base de cálculo. Então, R$100, que é o valor total dos produtos, vezes 12. Bom, a nossa base de cálculo do ICMS-ST também não teve mudanças. Por quê? Porque é o valor total dos produtos reais, mais R$10 de IPI, e mais 45,50% de MVA. Então deu 160,05. Novamente, a gente vai ter então aquele 160, vamos pegar aqui a nossa calculadora. Novamente, 160,05 vezes 18%, que é o percentual interno do estado de destino da minha mercadoria, configurado nesse campo aqui, tá? É nesse campo aqui que a gente configurou, e aí a gente vai ter esse valor aqui, calculador novamente, vezes 18%, 28,81 menos R$12, que é o nosso ICMS. Então a nossa base de cálculo, ICMS, base de cálculo ST, valor do ICMS ST não mudou por causa do Fundo de Combate à Pobreza. Porém, nós temos R$1,20 de Fundo de Combate à Pobreza. Então a nossa base de cálculo, olha só, nossa base de cálculo configurada aqui é o seguinte: valor da base de cálculo ST menos valor da base de cálculo do ICMS. Vamos lá. Novamente vamos chamar a nossa calculadora aqui. Anota, a gente tem aqui, ó. Aqui, 160,05, que é a base de cálculo, e menos R$100, a base de cálculo do ICMS normal. 60,05 vezes 2%, temos R$1,20. E esse R$1,20 se acrescido no valor total da nota. R$100 mais. O que acresce no valor total da nota? Acresce IPI, tem aqui o nosso IPI, reais. Não temos frete, não temos seguro, não temos outras despesas, não temos desconto, porém nós temos 16,81 ICMS de substituição tributária e mais 1,20 Fundo de Combate à Pobreza retido por ST. Então o nosso total do item, que vai compor aqui no total da nota, esse campo total aqui soma para ser o valor total da nota, 128,1. Ok, pessoal? Então, mais um exemplo que a gente tem para você. Como que funcionaria, por exemplo, se eu vendesse para um cliente de Santa Catarina? Mesmo cálculo, tá, gente? Não vai mudar absolutamente nada, apenas ele vai pegar toda a parte de cálculo referente a Santa Catarina. Então, quais são esses cálculos aqui? Vou dar uma olhada aqui, gravar essa informação aqui e vamos pegar Santa Catarina. Ah, então, estamos pegando aqui contribuinte. Então, vamos lá. Vamos ver como é que mudou. O que mudou aqui para que ele dê o valor diferente que vocês já estavam acostumados. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui, então, a nossa calculadora e vamos fazer o seguinte cálculo. O nosso total de produto, R$100 vezes 17%, R$17 de ICMS. A nossa base de cálculo de ICMS mudou. Mudou por dois motivos. E nós temos o IP, a gente continua, só que o nosso MVA agora já não é mais 45,5, é 35. Então nós temos 100 mais 10 mais 35% igual 148,50. Bom, 148,50, que é o valor que a gente tem aqui, vezes 17%, que é o percentual interno de destino, e nesse caso é o mesmo
percentual, já que a gente está vendendo para o mesmo estado, isso vai dar 25 com 24. 25 com 24 menos 17%, R$ 8,24 de ICMS de substituição tributária. Então a gente tem R$ 100 mais 8,24 de ICMS de substituição tributária e mais 10 de IPI. 118,24 é o que compõe o valor total da minha nota. Então esses são alguns exemplos que a gente pode dar para você. Vamos fazer um outro exemplo aqui, tá, gente? E vamos mudar aqui o tipo da base de cálculo retido por ST, tá? No caso do Fundo de Combate à Pobreza. Vocês vão perceber agora que o valor do Fundo de Combate à Pobreza vai mudar em relação ao que a gente viu na nota anterior. Vai pegar aqui, aí a gente vai pegar o produto 96 e aí a gente vai verificar aqui, olha só aqui, aqui a base continua igual, a gente vai gravar aqui novamente a tributação, vir aqui, tributação do Rio Grande do Sul e vamos mudar aqui, tá correto, não tinha mudado corretamente ele, então vamos vir aqui na nota, vamos tirar, vai gravar, tirar o item e vamos lançar novamente. É agora que vai mudar. Olha aqui, já mudou o valor da nota. Antes era 128,1, agora passou a ser 130,1. Por quê? Porque o meu valor do ICMS continua igual, ST, só que o meu fundo de combate à pobreza mudou. Agora ele é R$ 3,20. Por quê? Porque agora ele está sendo calculado sobre 160, ou seja, não tem mais o desconto do valor da base de cálculo. Então isso é uma situação que pode ocorrer. Uma outra situação, tá, pessoal, que pode ocorrer é o seguinte, é quando a gente tem um valor fixo para o ICMS de substituição tributária, ou seja, eu não vou calcular sobre um percentual. A minha base de cálculo não vai ser o valor total dos produtos, mais IPI, mais frete, mais outras despesas, mais seguros, mais o MVA. Eu já vou fixar um valor para cada unidade de venda. Então, olha só, vamos pegar esse produto aqui, produto de número 2, que é um refrigerante em lata, e esse nosso produto aqui, ele é vendido R$ 3,25. Nós vamos tributar ele também com ST, ok? Porém, a gente vai deixar a configuração exatamente como está agora. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, e vamos vender numa nota, vamos vender lá para o Beira. E aí, a gente vai colocar o seguinte aqui, colocar o produto número 2 e vamos vender 10 unidades desse produto de número 2. Bom, então vamos entender como é que ficou a nossa base de cálculo aqui de ICMS de substituição tributária. Bom, claro que a gente tem a seguinte informação aqui. Tenho 10 unidades vendidas a 3,25. Isso dá um total de R$ 32,50. Nós temos um IPI de 3,25, então vai dar 35,57 mais 45,50 de MVA. Isso vai me dar 52,02, tá? Então 52,02 vezes 18%, que é o percentual do estado do Rio Grande do Sul, que a gente está mandando a mercadoria, 9,36. 9,36 menos 3,90, que a gente já encontrou aqui, 5,46. Então percebam que aqui ele está levando em consideração o valor do IPI e ele está levando em consideração também a margem de valor agregado em percentual. Eu vou mudar essa informação aqui agora dentro do sistema, na nossa configuração de tributação, eu vou mudar isso para um valor fixo, ou seja, ao invés de eu utilizar o MVA, que é um percentual, eu vou utilizar valor de pauta. E eu vou colocar aqui que cada latinha vendida, nós vendemos ele a um preço R$ 3,25, o meu ICMS de substituição tributária vai ser R$ 6,50 por latinha. Por latinha. Então, olha só, eu já não vou mais ter o MVA. Então, o que eu mudei numa situação dessa aqui? Eu mudei aqui a modalidade da base de cálculo de MVA para pauta. E aqui eu não coloco mais, como está em pauta, aqui passa a ser o valor. Ou seja, eu já estou fixando que a cada unidade desse nosso refrigerante de código número 2, R$ 6,50 vai ser o valor da base de cálculo de ICMS de substituição tributária por unidade. Então agora, a minha base de cálculo do valor de ICMS ST vai ser R$ 6,50 vezes a quantidade que eu estou comercializando desse item aqui. Então vamos lá, pegar aqui essa nota, pegar aqui o Beira, mesmo cliente nosso lá, e aqui a gente vai colocar o código de número 2, eu vou colocar 10 unidades para vocês verem. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou, pelo menos a base de cálculo de ICMS de substituição tributária. Já ficou R$ 65, ou seja, R$ 6,50 vezes 10 unidades que a gente está comercializando.
Então vamos lá, 6,50 vezes 10, R$ 65 é a minha base de cálculo. Vezes 18%, agora já não muda mais nada, vezes 18%, 11,70 menos 3,90, R$ 7,80. Aqui também, tá, gente? O meu fundo de combate à pobreza, como a configuração do sistema tá para que ele seja, aqui na nossa tributação, vocês vão ver que a configuração do fundo de combate à pobreza retido por ST é somente a base de cálculo de ICMS. Então, claro, nosso fundo de combate à pobreza retido por ST nessa situação ficou da seguinte maneira: 6,65, que é o mesmo valor, vezes 2%. Isso dá R$ 1,30. E o meu total da nota passa a ser R$ 32,50 mais 3,25 de IPI, mais 7,80 o valor do ICMS ST e mais 1,30 que é o valor retido, né, por fundo de combate à pobreza. Claro, tudo isso a gente tem que colocar aqui, ó, 32,50 mais, pegar aqui 3,25 mais 7,80 e mais 1,30, 44,85. Então esse é o valor da base de cálculo. Então existe a opção por quanto, também por valor do MVA. O que a gente tem que tomar um cuidado, principalmente, é quando a gente trabalha com o valor de pauta da maneira que a gente vende, tá, pessoal? Olha só, aqui eu estou informando para ele cada latinha de cerveja, cada latinha de refrigerante, aqui no caso a gente está vendendo refrigerante, ele vai ter um valor de R$ 6,50 cada unidade de, aqui no nosso produto é o produto de número 2, cada latinha do refrigerante Coca-Cola lata, o valor da ICMS de substituição tributária vai ser R$ 6,50. Agora, olha só, vamos supor que eu não venda isso em unidade. E lembrando que o valor do ICMS de substituição tributária sempre é pela unidade tributável, ou seja, aquela que o cliente pega. Vamos supor que eu não venda ela com unitariamente, só vendo com 12. E o meu preço aqui vai ser com 12. Tá? Então, o meu preço de venda, vou pegar 3,25 vezes 12 e vou colocar o meu preço de venda aqui. O meu ICMS, a minha configuração aqui também vai ter que ser multiplicada por 12. Lembrando que nesse caso eu não vendo em unidade, eu não vendo fardo aberto, eu só vendo fardo fechado. Então o que vai acontecer? Eu não posso em momento algum colocar aqui um valor que seja inferior ao valor de venda do produto. Por quê? E o meu ICMS de substituição tributária vai ser negativo nessa situação. Então vocês percebam que sempre a base de cálculo, o valor do ICMS de substituição tributária, vai ser sempre superior à base de cálculo do ICMS. Claro que depois ele vai descontar o valor do ICMS. Então, o que compõe a base de cálculo de ICMS-ST for menor do que o valor que ele compõe a base de cálculo do ICMS, ICMS-ST vai ficar negativo. Isso não pode acontecer. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Como é que ficaria, por exemplo, se eu vendesse esse produto aqui, tá? Como é que teria o meu ICMS de substituição tributária? Vamos pegar um exemplo aqui que eu venderia 3,25 vezes 12. Então, aqui seria R$ 39 o fardo com 12. Só que o meu ICMS de substituição é 6,25 por unidade, por latinha. Então eu também não posso colocar esse valor abaixo disso, já que toda vez que eu vender vou vender uma caixa com 12. Vamos chamar a calculadora aqui novamente. Então, como é que eu vou fazer o meu ICMS de substituição tributária nesse momento, se for por pauta? Eu faço o seguinte cálculo, 6,50 vezes 12. Então, o meu ICMS de substituição tributária vai ser R$ 78. Então aqui na configuração dele aqui, cada caixa vendida, meu ICMS vai ser R$ 78. Então olha só, vamos ver lá como é que vai funcionar isso aqui agora. Aqui na nota, eu vou vender o 299, mas 299 não, é o 2. Então vamos mudar aqui o preço dele novamente, vamos gravar isso aqui para ficar assertivo, nossa ação, tá? Vamos pegar aqui o 2, R$ 39. R$ 39 é o preço do item e a minha base de cálculo de ICMS-ST foi 78. Por quê? Estou vendendo uma caixa com 12, sendo que cada latinha é tributada a 6,50 individualmente. Então eu não posso deixar aqui 6,50. Se eu deixar 6,50 aqui, o valor do ICMS ST seria negativo. Olha só, estou vendendo uma unidade, se eu colocasse aqui 6,50 vezes 18%, 1,17 menos 4,68. O meu ICMS ficaria negativo em 3,51. Como nesse caso, eu também multipliquei o valor do MVA pela quantidade fechada que eu vou vender, ou seja, a minha unidade de venda é fardo com 12, não vendo unitariamente, então já multipliquei isso aí. Caso a gente vender separado, tá, gente?
Mas vocês venderem unitariamente, o cara pode pegar fardo com 12, mas vocês na nota vai sair 12 vezes. Aí sim, aí eu deixo sempre por unidade. Mas isso vai depender sempre como que vocês vão vender. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido como que funciona ICMS de substituição tributária. Nesse caso, é a ST10. E é interessante que vocês entendam esses cálculos, porque posteriormente, quando a gente vai passar a parte de ICMS de substituição tributária no Simples Nacional, não vai haver destaque de ICMS. Porém, o cálculo é exatamente igual a esse cálculo que a gente está fazendo aqui agora. Então é importante que vocês entendam mesmo como que funciona o cálculo do ICMS de substituição tributária no regime normal que a gente está agora, porque depois os cálculos no Simples Nacional vão ser os mesmos, porém sem mostrar o destaque do ICMS, que como aqui a gente está vendo, se a gente pegar a última nota que a gente fez, vocês vão ver que ele destaca, nesse caso aqui, o valor do ICMS e destaca o valor do ICMS ST também. Quando for Simples Nacional, o cálculo vai ser exatamente o mesmo, porém não vai ter esse destaque aqui. É interessante vocês entenderem agora como que funciona isso aí. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa videoaula, essa nossa videoaula de número 59 do EAD, e aguarde os nossos próximos vídeos.